Quero também nesta oportunidade dizer que, antes mesmo de dar a palestra, que nós estamos preocupados com o avanço da idolatria no nosso país. Estamos bastante preocupados com tudo que o catolicismo tem feito no Brasil. O ano passado lançamos a revistinha Vigiai, Catolicismo Romano, e ali escrevemos vários artigos sobre idolatria, sobre dogmas católicos, combatendo tudo aquilo. Então nós observamos que o catolicismo, ele, depois da nomeação desse Papa, não é mais o mesmo catolicismo. Você vê um certo reavivamento do catolicismo. Em 2003, 2004, 2005, não me lembro direito, quando o Papa João Paulo II faleceu, o catolicismo estava em declínio. Desde a doença do Papa João Paulo, as suas viagens e etc., o seu trabalho foi diminuindo, então o catolicismo foi dando uma parada. Depois veio o Bento XVI, que era um papa mais sisudo, mais um tanto, digamos assim, não muito dado ao populismo, e ele viu que o negócio não funcionou a ponto de declinar do seu papado, para que, um fato muito anormal na história do catolicismo, para que outro papa tomasse posse. Na verdade, o Francisco, ele não chegou lá por acaso, porque alguém escolheu, por uma revelação divina. Ele foi escolhido estrategicamente pelo marketing do Vaticano para ser o garoto, o novo garoto, embora 70 e poucos anos, mas o novo garoto propaganda da Igreja Católica Romana. E ele está conseguindo trazer ao catolicismo esse novo vigor. E é motivo de nós, evangélicos, protestantes, acordarmos e nos lembrarmos de tudo o que aconteceu, de tudo o que passamos, porque nós não podemos apagar a história só porque aparece um papa teoricamente bonzinho, porque o crime desses papas, o crime do catolicismo, ele tem que estar consciente na nossa mente, porque muitos de nós protestantes, muitos de nós evangélicos foram mortos, foram pisados pelo catolicismo, e esse fato histórico nós não podemos apagar da nossa memória. Diante do fato, nós lançamos com muito sacrifício este livro que está lá para você adquirir. É um livro de quase 200 páginas. Nós estamos colocando um preço bem acessível de R$20, Desmascarando a Idolatria. O professor Paulo Cristiano escreveu, nós ajudamos na revisão e no trabalho de editoração. Ficou um belíssimo livro, Desmascarando a Idolatria. Então eu aconselho que o irmão e a irmã que puder adquirir esse livro, eu devo ter trazido ali uns 30 exemplares, 40 exemplares. Então, se você puder adquirir o seu, adquira, porque é um belíssimo livro, fazendo toda uma abordagem sobre essa questão da idolatria. Entendo eu que para falar de catolicismo romano, da idolatria da Igreja Católica Romana, nós não temos como fazê-lo sem dar um histórico do fato. A idolatria, ela não apareceu do dia para a noite, ela teve todo um processo, e nós como cristãos precisamos entender esse processo, porque esse processo vai nos dar clareza do tanto que precisamos combater. Quero falar uma última palavra antes de entrar na palestra. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ia na igreja. Eu não era crente ainda, mas eu ia na igreja. Tinha 14, 15 anos. A minha mãe, minha tia, me levavam meio forçosamente. Eu me converti aos 17. E eu me lembro que havia pregações contra a idolatria. Eu me lembro que havia pregações contra o pecado de adorar a imagem de escultura. Se nós hoje sairmos pela igreja, de maneira geral, procurando ouvir um sermão contra a idolatria, nós não ouviremos. Já perceberam isso? Não se falam de idolatria hoje em dia. Sabe o que é o Brasil? O Brasil é o maior país católico do planeta. Talvez você não escutou direito. O Brasil é o maior país católico do planeta. Nós temos de 130 a 140 milhões de católicos no Brasil. A maior população em percentual de católicos encontram-se no Brasil. Quando eu começo a estudar a história da igreja, e eu vejo na Reforma Protestante a pregação dos reformadores,
Eles pregavam: a salvação é pela graça, idolatria é pecado. A salvação é pela graça e Roma não traz a verdade. A salvação é pela graça e não é certo a veneração a imagens. A salvação é pela graça, e sempre eles pregavam alguma coisa contra a dogmática católica que enganava, que lograva as pessoas. É preciso que nós voltemos a isso. Quantos aqui assistiram o filme Lutero? Dê um sinal com a mão. Filme Lutero. Meu Deus. Vou te dar uma tarefa para o final de semana. Amém? Quem quer uma tarefa para o final de semana? Dá um sinal com a mão. Quem quer, quem acha que é bênção? Vai na locadora, pega o filme Lutero. Você vai assistir esse filme. Aí, pastor Natanael Rinaldi, uma boa pedida: reunir os jovens da igreja e passar o filme Lutero aqui. Usar esse telão, reunir os jovens aí, a igreja, passar o filme Lutero. Você vai assistir o filme Lutero. Você vai ver como a Europa de Lutero estava imersa e submersa na densa idolatria e paganismo. O filme Lutero é uma obra-prima, bancado, inclusive financiado pela igreja luterana, e foi uma obra-prima, a sétima arte, que é o cinema. Então, meu querido, por favor, se possível, pegue esse filme na locadora e assista com a sua família. Esse é um filme para assistir com a família. Amém? Quem vai assistir o filme Lutero agora? Graças a Deus. Então tá bom. Nós vamos falar nesta noite um pouco do histórico, para a gente poder entender como é que as coisas convergiram para a idolatria, a dogmática católica e por que ela é idólatra, e a refutação a essas heresias. Então, nesse momento, nós vamos tentar aqui, nesses poucos minutos, são 8h10, então nós vamos até 9h50, é isso? Não, 8h50? 8h50, 8h55, né? Porque teve 5 minutos de agradecimentos. Então vamos tentar nesse tempo recorde aqui, passar o máximo possível aqui do que eu tenho aqui nesses PowerPoints. Eu tentei cortar algumas coisas, tentei eliminar alguns PowerPoints, mas acredito que não será possível eliminar muito. Em primeiro lugar, a palavra católico. A palavra católico significa universal, mas ela é por si só uma contradição de termos. Por quê? Católico significa universal. Católico romano significa algo particular. Então, se é uma igreja católica, não poderia ser romana, porque ela teria que ser universal. Então, no próprio nome da Igreja Católica Apostólica Romana, já existe o equívoco da terminologia. Se é católica, é universal, não tem que ser romana. Não sei se vocês sabiam, quando o Papa é eleito, não é o Papa da Igreja Católica no mundo que é eleito, é o Bispo de Roma. Eles elegem o Bispo de Roma, e aí então o Bispo de Roma toma o poder da Igreja no mundo, da Igreja Católica Romana no mundo. Por isso que se chama Igreja Católica Romana. Já é uma contradição terminológica, é uma contradição de nome, de semântica, já está errado. Então é isso, só para vocês verem que o equívoco católico encontra-se no próprio nome da igreja. Segundo, olha aí o que o dicionário Aurélio, presta atenção nisso, o dicionário Aurélio define sobre o catolicismo. Catolicismo romano é a religião que reconhece o Papa como autoridade máxima, que se expande por meio dos sacramentos, que venera a Virgem Maria e os santos, e que aceita os dogmas como verdade incontestáveis e fundamentais, e que tem como ato litúrgico mais importante a missa. Essa definição que está aí, que você está vendo, é uma definição do dicionário Aurélio, e essa definição por si só já é uma denúncia dos pecados e das heresias da Igreja Católica. É o próprio Aurélio, o Aurélio não tem religião. O Aurélio, quando vai definir as palavras, ele define de maneira técnica. É um dicionário, é o melhor dicionário brasileiro de língua portuguesa. Então, no próprio dicionário da língua portuguesa, já mostra que a Igreja Católica comete vários erros. Ela tem um líder humano, que é o Papa, ela venera a Virgem Maria e os santos e confessa
que acredita na sua liturgia e dogmática, e não na Bíblia. Então, só para os irmãos terem uma noção dos equívocos católicos. Pequeno resumo histórico. No século IV, o imperador Constantino, ele vai dar a primeira liberdade para os cristãos. Constantino, ele vai trazer o primeiro ar de respiração, de liberdade aos cristãos tão perseguidos em luta no Império Romano. Logo em seguida, um outro imperador, esse aí um fanático religioso, chamado Teodósio, ele vai transformar em 380 o cristianismo em religião oficial do império. A partir do momento que Teodósio transforma o cristianismo em religião oficial, então nós começamos a ter dentro da igreja o mundanismo. Quando a igreja era perseguida, quando a igreja enfrentava lutas, dificuldades e as arenas dos leões, nós entendemos que a igreja vivia um momento de santificação. Quando Teodósio decreta o cristianismo religião oficial, então o mundanismo entra dentro da igreja. Os irmãos devem ter ouvido falar de gladiadores. Existe até um filme chamado Os Gladiadores. Sabe por que os gladiadores foram inventados no Império Romano? Porque os leões não aguentavam mais comer crentes. Sabe qual era o passatempo predileto de um romano no século I e século II? Não era como o de vocês aqui em Santos, que talvez ia levar o menino na Vila Belmiro para ver o Santos jogar bola. Não. O passatempo predileto dos romanos era levar o menino na arena para ver os leões devorarem os cristãos. Nós cristãos já fomos espetáculo para esse mundo. Sangue de milhares de pessoas foram derramados para que hoje estivéssemos aqui com a liberdade de glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós temos uma igreja totalmente desprovida e desprevenida e desinteressada, porque ela não conhece a história do seu passado. Nós temos uma história gloriosa que nós precisamos entender para podermos dar valor nessa liberdade que temos aqui hoje de exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, então criaram-se os gladiadores. Por quê? Porque os leões não aguentavam tanto comer crentes. Nós fomos espetáculos para o Império Romano. O engraçado é que quanto mais leões comiam crentes, quanto mais gladiadores matavam crentes, quanto mais imperadores perseguiam crentes, Deus exaltava e glorificava a sua igreja. Diocleciano foi o último imperador a perseguir ferozmente os cristãos, até que o diabo entendeu: não dá mais, vou ter que mudar a tática. Como é que é a tática do diabo? Se eu não posso com ele, junto-me a eles. Então aparece um imperador pseudo-cristão, depois aparece um imperador fanático, que é Teodósio. Primeiro Constantino, depois Teodósio. Esse Teodósio vai estatizar o cristianismo, então vai vulgarizar a fé, e está aí o fruto dessa vulgarização, uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Lamentável, deplorável. Eu quero aqui falar uma cronologia rapidamente, e essa cronologia dava para eu falar uma noite inteira sobre ela, porque eu sou professor de história. Além de teólogo, eu gosto muito de história, eu sou bacharel em história. Então aqui, cada ponto desse eu podia falar muito tempo, e realmente nós não temos esse tempo, mas eu quero, alguns pontos eu vou salientar em especial. Em 310, inicia-se a reza pelos mortos, a intercessão pelos mortos. Em 320, começa-se a usar velas nas igrejas. Aqui nós já temos o misticismo entrando dentro da igreja. Em 325, o imperador participa do concílio. Aqui começa a política dentro da igreja. Inclusive esse ano é ano político. As igrejas, tem pastor que vende a igreja de porta fechada. Irmãos, igreja e política não se mistura. Toda vez na história que a igreja e o Estado se misturou, houve uma idolatria, um paganismo dentro da igreja. Em 394,
começa a se substituir o culto cristão pela missa. 416, inicia-se pela primeira vez o batismo infantil, uma prática católica, usada até por igrejas protestantes hoje, mas é uma prática católica.